pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a Tami, sou professora aqui de português. Estamos no curso de português para imigrantes e refugiados. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, fique atento às nossas aulas. Nós já tivemos várias aulas sobre diversas temáticas, diversos conteúdos gramaticais, muitos materiais complementares sendo compartilhados aí junto a cada aula, porque esse é o primeiro momento que nós temos de aula e o segundo é você estudando sozinhos ou com colegas ou em grupos, enfim, com material complementar. Aqui lá tem os textos na íntegra, tem mais dicas de estudos, tem outras atividades para vocês fazerem, porque é um combo, né? Essa aula em vídeo para vocês estudarem e mais material complementar, certo? Então vamos para a nossa temática, que é sobre os ditados populares. Você já ouviu falar sobre eles? Então, nossos objetivos: aperfeiçoar a habilidade de produção oral e refletir sobre estruturas do discurso oral, porque essas aulas estão sendo focadas, então, em temáticas que podem ser importantes para eu fazer a prova do CEPRAS, ou para eu fazer outras provas, ou para eu ter repertório para discutir e saber mais o que acontece aqui no Brasil, na cultura brasileira. Então, todas as temáticas estão relacionadas a isso. E a gente vai então aqui para algumas imagens com algumas frases. Filho de peixe, peixinho é. Devagar se vai longe. Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, essas imagens que a gente viu ali, aqui os dois peixinhos, que parece até o Nemo, né? Então, a gente vê filho de peixe, peixinho é, tá dizendo alguma coisa, assim como devagar se vai longe. Quer dizer literalmente o que está escrito aqui ou quer dizer outra coisa? Por exemplo, cavalo dado, não se olha os dentes. É comum, vocês já ganharam um cavalo assim e não olhar os dentes? Ou quer dizer outra coisa? Então, vamos aqui para as nossas perguntas, que vocês vão compartilhar as respostas aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar, ou já tinha ouvido alguma dessas frases? O que você entendeu sobre o significado delas? Você sabe o que significa ditado popular? No seu país de origem, há muitos ditados populares? Por que as pessoas utilizam ditados populares? Então, essas perguntas estão relacionadas a essas imagens, porque o que eu trouxe aqui são alguns exemplos em imagens de ditados populares, como esse cavalo dado não se olha os dentes. Se alguém fala isso para vocês, vocês estão conversando e daí fala assim, você fala assim, eu não gostei do presente que eu recebi, eu acho que eu queria outra coisa, ou não foi bem o que eu pedi. Aí a pessoa fala, mas cavalo dado não se olha os dentes. O que ela quer dizer nessa situação? Ela quer dizer que você não deve reclamar do presente, que por você ter ganho, você não deveria sim estar pedindo outra coisa. Se alguém fala, filho de peixe, peixinho é, e você, por exemplo, é comerciante e toda a sua família, seu pai principalmente, sua mãe é comerciante. E daí alguém pergunta e fala, o que a sua família faz? Aí tu fala, comerciante, nós temos um comércio. E daí a pessoa te pergunta, e o que você faz? Eu também sou comerciante. Filho de peixe, peixinho é. Ou se alguém fala pra você assim, devagar se vai longe, numa situação de, eu tô com muita coisa pra fazer, tô com pressa, não tenho muito tempo pra fazer tudo que eu tenho que fazer, e daí alguém fala assim, não, calma, devagar se vai longe. O que essas pessoas estão querendo dizer? Essas coisas que são ditas são chamadas ditados populares, ditos populares, que são falas que estão aí na nossa história linguística há muito tempo, cultural, que a gente fala, a gente fica reproduzindo e nem sempre a gente pensa assim o que quer dizer literalmente, porque é uma coisa que vai sendo dito tantas vezes que já fica dada como mais uma coisa, né, que a gente entende o significado por causa desse nosso contexto aqui Brasil. E os ditados populares, eles mudam de lugar para lugar, até porque muda de língua para língua. Pode ser que vocês tenham ditados com sentidos parecidos com esse, mas as coisas vão ser ditas com outros animais ou com outros verbos. Pode ser que sim, pode ser que não. O que vocês me dizem aí? Então, vamos conhecer alguns outros ditados populares. A ideia, então, é que vocês possam conversar com outra pessoa, né? Então, por isso que a gente fala aqui, que eu sempre trago a seguir, vamos ler um texto que vocês podem conversar com um colega, com um amigo, um familiar ou algum conhecido para vocês trocarem essas informações.
Então, se a gente tem, por exemplo, cada macaco no seu galho, alguém fala isso para vocês. Essa expressão é muitíssimo popular e orienta o ouvinte a ocupar o seu espaço sem invadir o território do outro. A frase breve, composta por apenas 5 palavras, é direta e incisiva. Não se intrometa onde não é chamado. Ocupe-se apenas com aquilo que lhe diz respeito. Então, se alguém fala assim, cada macaco no seu galho, é porque a pessoa tá falando assim, não, fica na tua, no teu lugar, né? Não se envolve com o que eu estou dizendo, com o que eu estou fazendo, porque cada pessoa cuida dos seus problemas. É mais ou menos isso que está sendo, essa mensagem do que está sendo dito. Segunda, filho de peixe, peixinho é. O ditado, filho de peixe, peixinho é, indica que somos semelhantes aos nossos pais. A frase reforça o quanto carregamos características parecidas com os nossos genitores. O provérbio é muito utilizado quando, por exemplo, pai e filho têm a mesma profissão. Terceira, é dando que se recebe. O provérbio acima trata da generosidade e orienta o ouvinte a entregar algo para poder receber. A ideia é fazer algo pelo outro para, então, poder mais tarde receber algo em troca. Tem um fundo religioso também, alguns ditados populares têm um fundo religioso, como esse, é dando que se recebe. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido, fala sobre a troca nas relações humanas. Quem entrega o bem, recebe o bem. Quem, por sua vez, pratica o mal, recebe o mal. O conceito que vigora é o da reciprocidade. O provérbio está relacionado à noção de karma. O que fazemos pelos outros voltará para nós algum dia. Gatos, essa quinta eu fico até assim um pouco lá, porque coitado do gatinho, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O ditado acima tem muito a ver com memória e com cuidar de si próprio. Quem se magoa com algo passa a temer qualquer sinal daquilo que o magoou. Trata-se de um gesto saudável e instintivo de autoproteção. A imagem do gato é essencial para o funcionamento do ditado, porque sabe-se que o felino, em geral, tem pavor de água. Dessa forma, aqueles que já sofreram com o contato com a água quente, gato escaldado, fogem rápido de qualquer contato com a água novamente, mesmo se estiver fria. Então, se tu já passou por alguma situação que não foi legal, tu não quer passar de novo por ela, então tu, né, gato escaldado tem medo de água fria, então você foge. Sexto, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? A galinha, que é uma cocoricocó, enche o papo, que é a parte de baixo da galinha. Então, o ditado acima é muito utilizado quando se deseja poupar. A mensagem transmitida é que quando economizamos pouco, mas constantemente, conseguimos alcançar aquilo que desejamos. Então, o que significa? Que é poupar o dinheiro, é não gastar tudo, é economizar. É, por exemplo, recebi R$10, vou guardar metade para o futuro, para quando eu precisar desse dinheiro. Apesar do objetivo final parecer impossível de ser alcançado, quando persistimos em pequenos passos regulares, conseguimos aquilo que almejamos. Devagar se vai longe. O ditado devagar se vai longe é bastante parecido com o de grão em grão a galinha enche o papo, embora o último seja mais utilizado no sentido econômico e o primeiro tenha uma abrangência maior. Esse devagar se vai longe, ele funciona para qualquer outra situação da vida. Devagar se vai longe fala da importância de persistir nos seus ideais e continuar caminhando, ainda que seja a passos pequenos. Nosso oitavo ditado. O ditado acima diz respeito à reação que se deve ter quando se recebe um presente. O provérbio orienta a não desdenhar ou falar mal de algo que se recebeu, ainda que o presenteado não goste muito da oferta. A sabedoria popular afirma que se deve agradecer e mostrar satisfação quando é lembrado com o presente, mesmo que a peça não agrade o seu gosto. Então é quando a gente recebe alguma coisa mesmo que a gente fica assim, talvez não quisesse isso agora, ou talvez não tenha nada a ver comigo, mas como foi algo que alguém te deu, a gente fala isso, né? Cavalo dado não se olha os dentes. A mesma coisa que se você pede muito alguma coisa e você recebe outra, né? É sempre nessa situação, tá? Então, nono ditado. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição quer dizer que quando estamos afobados, dificilmente conseguimos fazer um bom trabalho. A ansiedade de resolver
Logo, o problema permite que muitos erros não sejam observados e que o resultado final contenha problemas. Então, pessoas muito ansiosas, pessoas com muita pressa sempre para fazer todas as coisas, às vezes geralmente escutam isso das outras pessoas, porque quem é mais velho, geralmente, né, que usa muitos ditados naturalmente, fala assim: a pressa é inimiga da perfeição. Então, tipo, calma aí, vai fazendo as coisas no seu tempo, que vai dar tudo certo. E nosso 10º ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É até uma brincadeira de infância que tem os joguinhos, assim, de crianças, pelo menos quando eu era criança, não sei as crianças de agora, mas é uma coisa que era bem dita, assim, bem no costume de brincadeiras falar isso. Então, o provérbio acima trata da persistência e da constância. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, transmite para o ouvinte a noção de que, apesar das dificuldades, é preciso insistir para se alcançar o objetivo final. Então é isso, fala sobre a persistência. Todos esses nossos ditados populares fazem parte da nossa cultura, da nossa história, das coisas que são ditas de avó para filho, para filho do filho, e essas coisas vão sendo ditas e a gente vê em música, a gente vê em novela, em filme, em vários lugares, e são também parecidas com as expressões idiomáticas que nós já estudamos, são coisas difíceis de traduzir, porque tem muita relação com o contexto em que é dito. Então, se você, por exemplo, tem ditados populares na sua língua materna, e pode ser difícil de traduzir com sentido para o português, porque tem palavras que não vão ter o mesmo sentido, mesmo na tradução aqui, que não vai fazer sentido para nós, por exemplo, porque não faz parte do nosso meio social. E assim como algumas expressões aqui podem não ter feito sentido para vocês. E isso eu quero muito saber, assim, dessas 10, alguma foi muito tipo, que isso quer dizer? Não faria nenhum sentido na minha língua, não faz nenhum sentido para mim agora. Então, compartilhem aí. Algumas expressões para utilizar em situações de espanto, de surpresa e de distração. Se tu fala assim, cair para trás, ou cair para trás, é quando a gente fica muito espantado sobre alguma coisa. Perdi a fala, fiquei sem palavras. Deixar de cabelo em pé é ficar assim, ó, estressadíssimos, fiquei tipo, como assim? E etc. São algumas expressões que a gente utiliza para expressar espanto. Surpresa, de tirar o chapéu. Quando a gente fala assim, nossa, eu vi uma apresentação muito bonita que foi de tirar o chapéu. Então é porque realmente impactou. Não estar no gibi, não está em nenhum lugar escrito. De boca aberta, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei assim, ó, nossa, que coisa mais legal, mais bonita, ou mais tudo que eu quiser dizer. Ficar com cara de tacho, é tipo, como assim? De tirar o fôlego, é tipo, nossa, que coisa mais incrível. Entre outras. Distração, expressões pra gente usar, tipo, que a pessoa tá distraída, coisas assim. Pensar na morte da Bezerra. Se alguém fala assim, alguém está bem quietinha aí, por exemplo, tá bem quieta aí, estudando, fazendo alguma coisa, e alguém passa e fala assim, tá pensando na morte da Bezerra? É porque, assim, tu tá distraído. Estar nas nuvens, geralmente é utilizado assim quando a gente tá apaixonado ou alguma coisa assim, que fala assim, tô nas nuvens, tá assim, no paraíso, tá imaginando coisas. Então, expressões que a gente usa quando a gente está distraído, surpresa, espanto, tem muito mais no material complementar. Compartilhem outras que vocês conhecem, pra gente ir trocando essas figurinhas. Então, quais são os ditados populares do seu país de origem? Você conhece seus significados? Compartilhe como eles seriam ditos em português, certo? Então essa é a tarefa, comentem aqui e seguimos então. Bons estudos, até mais!